Lucas capítulo 24. Essa é a grande experiência que nós precisamos ter, irmãos. A experiência de Jesus ressuscitado, a experiência do Deus vivo. Foi essa experiência que um dia transformou meu coração, que mudou minha vida de uma vez por todas, de descobrir que nós temos um Deus vivo, que ressuscitou os mortos, que tomou sobre si, a palavra fala lá em Isaías, antes da gente entrar aqui, lá em Isaías capítulo 53, Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nós fomos sarados pelas suas chagas. Então o Senhor tomou a maldição que pesava sobre nós e caiu sobre Ele, e nós fomos salvos por Ele. Mas não parou aí. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, pelo braço de Deus, e está sentado à direita do Pai. O Senhor está vivo, e isso muda tudo. Tudo passa a ter um sentido diferente na nossa vida, e quando nós descobrimos que o Senhor está vivo. Jó, no auge da sua tribulação, disse: olha, o meu vingador vive e se manifestará no último dia. Em outra tradução na Bíblia de Jerusalém diz: o meu defensor vive. Antes de conhecer esse Jesus, eu ia na missa, eu ia na igreja, foi até coroinha, mas nada daquilo parece que fazia muito sentido para mim. A Bíblia era algo totalmente estranho. Nada daquilo eu entendia, era uma letra morta. Mas a partir do dia que eu descobri que havia um Deus vivo que me amava, que morreu por mim, mas que ressuscitou pelo poder de Deus, tudo passou a fazer sentido. Aquilo que era escuro se tornou claro, e a palavra se tornou viva, porque o Senhor se manifesta vivo também na sua palavra. Amém ou não? Amém. O Senhor está vivo. Então vamos abrir aqui Lucas 24. Vamos ver como se deu essa experiência aqui com os discípulos, e que eu acho que nós vamos nos identificar aqui em tantas situações. Evangelho de Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida, longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos disse, quando ainda estava na Galiléia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa, mas essas notícias pareciam-lhe como um delírio, e não lhe deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para a sua casa, admirado do que acontecia. Palavra de salvação. Por enquanto vamos parar aqui, depois a gente continua. Maria Madalena, 3 mulheres, Maria, mãe de Tiago, estiveram bem cedinho, compraram aroma para ir lá perfumar o corpo de Jesus. No Evangelho de Marcos fala que elas saíram ainda, o sol estava nascendo, bem cedinho, e no meio do caminho elas se perguntaram: quem irá retirar a pedra para nós? Aqui Lucas não dava isso. Lucas narra quando elas chegaram, a pedra do sepulcro já havia sido retirada. Mas em Marcos 16, se não me engano, versículo 15, diz que elas no caminho se perguntavam: quem tirará a pedra? E essa pergunta nos diz muito. Nos diz muito. Quem tirará a pedra? Muitas vezes existe uma pedra que nos impede de enxergar o Senhor está vivo, de nos impede de encontrar com o Senhor. Mas me admira a atitude delas, porque independente do tamanho da pedra, independente das dificuldades que elas iriam encontrar para ver o Senhor, elas foram. Elas caminharam assim mesmo, foram na fé, e essa tem que ser a nossa atitude.
na fé. E chegando lá, eles encontraram 2 anjos. E disseram o que para elas? Por quê? Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. E eles relataram para ela aquilo que Jesus, para elas, aquilo que Jesus já havia dito na palavra, e elas se levaram da palavra. Correram para anunciar para os irmãos. O que aconteceu? Quando eles chegaram os discípulos, os 11 lá, os 11 apóstolos, o que aconteceu? Eles acreditaram? Duvidaram. Eles duvidaram. Acharam que eles estavam o quê? Delirando. Esse fato de correr para contar para os irmãos aquilo que eu ouvi, ou aquilo que eu vi, que Jesus não está mais aqui, mas que está vivo, que não está morto, mas ressuscitou. Correram para contar para os discípulos. Essa experiência que nós temos, esse desejo que nasce no nosso coração, quando nós vivemos essa experiência do Senhor vivo. Esse fogo, esse desejo de correr e anunciar para o outro, para o meu marido, para a minha esposa, para a minha família, de que Jesus está vivo. Todo aquele que tem essa experiência, nasce no seu coração esse desejo. Só que as pessoas muitas vezes acham que nós estamos delirando. Isso não é verdade. E os discípulos caminharam com Jesus, mas eles estavam profundamente desanimados, sem esperança, porque tudo que eles depositavam no Senhor, em Jesus, que esperavam que Jesus iria restaurar o reino de Israel, Jesus estava morto, havia sido crucificado. Então eles estavam tristes, abatidos, sem esperança. Quantas vezes nós também nos encontramos assim? E aqui no capítulo 24, no versículo 3, nós vamos começar a ler agora, nos relata a experiência que Jesus, que 2 discípulos tiveram com Jesus, que mostra exatamente aquilo que os discípulos estavam sentindo diante daquela situação. Depois do Senhor ter sido crucificado, morto e sepultado, aqueles homens perderam a esperança. E nós vamos ver aqui que lindo a ação de Jesus na vida desses 2 discípulos. Vamos ler juntos aqui, irmãos, no versículo 13. Nós vamos ler e vamos meditando à medida que a gente for lendo. Nesse mesmo dia, quem não tem a Bíblia aí? Tem alguém perto que possa partilhar com a irmã? Nós vamos partilhar aqui dentro da palavra. Se alguém estiver sobrando, empresta a Bíblia para ela. Versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Vamos parar aqui um pouquinho. Detalhe: os discípulos caminhavam saindo de Jerusalém. Nos diz muito, porque Jerusalém representa a fé. Jerusalém representa a cidade da adoração, a cidade do louvor, a presença de Deus. Aqueles discípulos estavam se afastando de Jerusalém. Eles estavam caminhando no sentido contrário da igreja. Eles estavam abandonando a fé. Eles saíam de Jerusalém para um povoado chamado Emaús, distante 60 estádios, que é mais ou menos 12 quilômetros. Então aqui, esses discípulos estavam caminhando na direção contrária da fé, deixando Jerusalém. Versículo 14. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Peraí, aqueles discípulos caminhavam, 2 discípulos caminhando e conversando, 12 quilômetros de caminhada eles iam fazer. O que a gente percebe nesses 2 homens? Eles estavam desanimados? Sim. Tristes, cabisbaixos, estavam cegos, tomados por uma cegueira, e murmuravam o tempo todo, conversando entre eles aquilo que havia acontecido, e Jesus se colocou no meio deles e eles não perceberam que eram
que era o Senhor. Tamanha cegueira espiritual que aqueles homens estavam. Tamanha descrença, a tristeza, o vazio, a desesperança que estava no coração deles. Eles não sequer perceberam a presença do Senhor. Não viram Jesus, estavam certos. A palavra fala que estavam aqui como que vendados, cegos. Não reconheceram Jesus. E a incredulidade nos impede. Muitas vezes a tribulação, muitas vezes a dificuldade que nós enfrentamos nos impede de enxergar que o Senhor caminha conosco. A tristeza que nos toma muitas vezes, a murmuração, o desânimo, nos impede de enxergar Jesus, nos impede de ver que o Senhor está conosco. Então, continuando, perguntou-lhes então, Jesus perguntou para eles, olha que coisa linda: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Jesus se aproximou deles, entrou na conversa, puxou o assunto e disse: olha, por que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? Jesus vai no coração, Jesus vai na dor, Jesus vai aonde está o sentimento, porque Jesus quer nos curar. Jesus podia muito bem ter aparecido aqui e diz: olha, está vendo aqui, eu ressuscitei, sou eu, vocês não estão me vendo, eu estou vivo. Mas Jesus não faz assim. Jesus puxa assunto. Jesus fala: por que vocês estão tristes? Jesus quer entrar na vida daqueles dois homens. O Senhor quer se revelar para eles. E continua: e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Jesus perguntou para eles: o que aconteceu? Aqui existe algo muito também. O Senhor quer ouvir de nós. O Senhor vivo. Porque, irmãos, Jesus estava vivo aqui? Estava. Jesus havia ressuscitado? Havia. Jesus podia ter se manifestado glorioso, dizendo: olha, a vitória é nossa, eu estou vivo. Mas Jesus para e conversa, caminha com eles, e puxa assunto e fala: por que você está triste, meu irmão? Por que seu coração está assim? E Jesus pergunta para ele: o que foi? Jesus quer ouvir as suas lamentações, Jesus quer ouvir as suas dores, Jesus quer ouvir os seus desabafos. Jesus é um Deus vivo. Tanta gente diz: não, deixa Deus se preocupar com outras coisas. Deus se preocupa com as mínimas coisas da sua vida. Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Deus quer ocupar-se com você. O nosso Deus é o Deus vivo, aquele que para a multidão para atender Zaqueu que está em cima da árvore, é aquele que para uma multidão para curar o cego, é aquele que para a multidão para curar o paralítico. É o Deus que se preocupa conosco, que quer ouvir a nossa voz, que quer ouvir o seu desabafo, que quer ouvir as suas dores, que quer te curar e te pergunta: o que foi? O que há com você? Por que você se encontra triste? Eu estou aqui, fala de você para mim. Esse é o Deus que nós temos. Jesus não apareceu em glória, Jesus apareceu como um de nós, caminhando com eles. Fala do que vocês estão sofrendo, eu quero ouvir vocês. O que se passa na sua vida? Eu quero curar o seu coração, eu quero tocar a sua alma. Eu sou o Deus que caminha com você. Esse é o Deus vivo que nós queremos, meus irmãos. Esse é o Deus que salva e que cura. Desperta entre nós, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia! Glória a Deus! Jesus entra na vida dos irmãos, Ele entra com carinho, Ele não violenta, Ele entra com simplicidade. Por que você está triste? E eu pergunto: por que você está triste? O que foi com você? Você não precisa falar comigo, fala para o Senhor, Deus da vida, o príncipe da vida. Fala para Jesus. Jesus quer nos ouvir. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor quer se ocupar. A ocupação do Senhor, quando eu estava orando, o Senhor colocava isso no meu coração. A ocupação de Deus é cuidar dos seus filhos. Qual é a maior
preocupação de você que é mãe que está aqui não são os seus filhos. Eu já vi tanta gente que resiste ir para a igreja e dizer: não, deixa Deus lá cuidando das coisas dele. Ele fala para ele: não precisa se preocupar comigo, não. Deus tem problema demais para resolver. Não, meu irmão, Deus quer cuidar do seu coração. Aquele que diz isso é porque está com o coração doente e não quer, ele resiste. Amém? Então, continuando, Jesus pergunta: que foi? Jesus quer ouvir deles. Disseram a respeito de, eles começaram a falar para o próprio Jesus a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas se sucederam. Aqui, irmãos, tem algo muito rico para nós também. Aqueles homens esperavam que Jesus ia restaurar politicamente Israel. Israel era um povo muito politizado, que sempre lutou pela terra, pelo seu país, por Israel, para que Israel fosse liberto. Israel estava sob o domínio romano, e eles esperavam um libertador político, que o país se tornasse livre, que eles se tornassem livres. Eles ainda não tinham entendido Jesus espiritualmente falando, olhavam para Jesus ainda humanamente, e diziam: e é hoje já o terceiro dia. O que eu estou querendo dizer aqui nas entrelinhas? Olha, ele morreu em 3 dias, acabou. Nossa esperança se foi. Trazendo para a nossa vida, tantas vezes nós buscamos no Senhor, nós oramos, pedindo a Deus para mudar a nossa família, transformar nossos filhos, mudar o nosso casamento, restaurar. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nós começamos a murmurar. Passa 1 mês e nada, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nossa esperança se acaba. Mas o tempo de Deus não é o nosso, como diz a palavra em Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos, o meu jeito de agir não é o seu. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não demora, Deus capricha. Deus não demora. Continue orando, porque Deus está preparando aquilo que é seu, e o que é melhor para nós, Deus conhece. Não importa se já foram 3 dias, ou 10 dias, ou 1 ano.